Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou a professora Anne, da Assembleia de Deus aqui de Blumenau. Nós estamos aqui para mais um vídeo da classe dos juniores. Quero te pedir um favor, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, ativa os sininhos de notificações aqui embaixo para você ficar recebendo as nossas atualizações. Como eu já falei, nós estamos aqui para mais um vídeo da classe dos juniores. A revista que nós utilizamos é da CPAD, tem como título A Vida de Jesus. Essa é a lição 13, a última lição do nosso trimestre, e este tema é muito importante, certo? Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, é o tema da nossa lição. O texto bíblico pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que se encontra lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O objetivo da nossa lição é ensinar que temos uma vida em Jesus, livres do pecado e da morte. Este é um tema muito importante para trabalharmos com as nossas crianças, né? Nessa lição toda nós trabalhamos toda a vida de Jesus, todas as coisas que aconteceram, e agora essa lição traz a morte e a ressurreição de Cristo. Então, como sugestão de louvor, essa lição eu trouxe bastante louvores, até porque no final a revista sugere que faça uma festinha, alguma coisa para encerramento do trimestre. Então, tem um louvor Porque Me Amou Tanto Assim, Crianças Diante do Trono. Jesus Ressuscitou também, Crianças Diante do Trono. Plano da Salvação é do Radicais Kids. Me Arrependo, do Radicais Kids, e Celebrai a Cristo. São essas as dicas de louvores. Gente, olha só, para a parte do memorizando, eu resolvi juntar o memorizando com a história, porque ele pede ali no memorizando para que você faça uma caixinha de presente, entregue para as crianças, dizendo que o presente que nós recebemos é a salvação. Então, como a história vai tratar sobre a morte de Jesus, a ressurreição, então eu resolvi deixar o memorizando para depois da história, certo? Mas aí, para começar, você vai fazer uma dinâmica. Você vai entregar para cada criança um pedaço de uma folha A4 normal e vai pedir para que eles escrevam um presente que eles gostariam de ganhar, algo que eles vão ficar muito felizes se eles ganhassem aquilo ali. E então eles vão falar para todo mundo, depois que terminar de escrever, cada um vai falar o que escreveu. Eu gostaria de ganhar uma boneca, ou eu gostaria de ganhar uma caixa de lápis de cor. Enfim, cada um vai escrever o que mais gostaria de ganhar e depois aí compartilhar com os amigos. Depois disso você recolhe essas folhas e aí você começa a introduzir para a história. Você começa a falar que, nossa, a gente fica muito feliz quando nós ganhamos presente, certo? A gente gosta, a gente se sente amado, a gente se sente querido, certo? Mas aí você começa a trazer para a nossa história, né? E aí você vai falar, nós ganhamos um presente muito maior e muito melhor do que todos esses que nós colocamos nesse papel. Nós ganhamos um presente que muitas vezes nós nem merecemos ganhar, mas Jesus nos deu esse presente. E aí você começa a contar a história. Eu utilizei aqui, eu fiz aqui uma cruz de papel pardo, aquele papel craft, e eu fiz aqui um homem representando a humanidade. Então, como recurso, a gente vai utilizar assim. Eu escrevi aqui nesses papéis alguns pecados. Falar palavrão, mentira, desobediência, essas coisas assim. E aí você pode pedir ajuda de alguma criança para fazer essa parte. Que aí você vai começar falando sobre nós, né? Você vai dizer que nós, que a humanidade, lá no Jardim do Éden, quando pecou, nós trouxemos tudo isso em nós. Todos esses pecados nós cometemos diariamente, certo? Nós não merecíamos o sacrifício de Cristo por conta disso. Aí você pede para sua criança ir colando esses pecados naquele bonequinho que está representando a humanidade. E você vai falando sobre cada pecado. A mentira, quando a gente mente para os nossos pais, ou quando a gente cola na prova lá da escola,
Você vai falando e vai colando, vai pedindo para uma das suas crianças e colando ali na humanidade. Não honrar os nossos pais. Tudo isso são coisas que a gente traz dentro do nosso coração, certo? E aí você vai indo para a história. Lá quando Jesus foi traído, você vai contando toda a história que está aqui na nossa revista. E aí você vem para a parte da cruz, certo? Ele morreu lá na cruz por nós. Você pega uma tinta vermelha, depois de você falar toda a introdução ali da revista, do início da história, depois você pega a tinta vermelha e coloca lá na cruz para dizer que o sangue de Cristo, que ele verteu o sangue dele por nós lá na cruz. E que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Nessa parte, você tira os pecados lá da humanidade e coloca lá na cruz, para dizer que todos os nossos pecados, através do sacrifício de Cristo, nós recebemos o perdão. Através do sacrifício dele, nós temos livre acesso ao Pai agora e conseguimos ter esse relacionamento com Cristo, através do sacrifício dele que levou lá na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, certo? Aí depois você continua contando a história, né? Que depois da cruz tiraram o corpo dele, levaram lá para o sepulcro, depois de 3 dias ele ressuscitou, certo? Este seria o recurso para a contação da história. Agora, como que a gente vai juntar ele com memorizando? Ok, você terminou de contar a história, então você vai entregar para cada criança uma caixinha de presente. Eu fiz essa caixinha com uma folha A4. Lá no nosso material de apoio vai estar disponível o molde dessa caixinha, tá bom? Mas fica a seu critério se você quiser utilizar essa caixinha ou uma outra. Você também pode colocar uma fitinha, um lacinho em cima para deixar bem como presente. Depois que você terminar de contar a história, você vai entregar essa caixinha, uma para cada criança, dizendo que é um presente. Esse daqui é o maior presente que todos nós poderíamos ganhar. Primeiro você entrega para todo mundo, não deixe que ninguém abra primeiro. Você entregou essas caixinhas, aí você vai dizer, agora todos podem abrir. Dentro da caixinha, quando eles abrirem, na parte de baixo, eu escrevi a palavra salvação. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas lá no nosso material de apoio vai ter as fotinhos, tudo certinho, para vocês conseguirem visualizar melhor. Assim que eles abrirem a caixinha, vai ter a palavra salvação ali embaixo. E aí você vai explicar. O maior presente que nós poderíamos ganhar, assim como diz no nosso versículo, né? Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus que nós tivemos por meio do sacrifício dele. Se Jesus não tivesse morrido lá na cruz por nós, nós não teríamos a salvação, nós não teríamos esse acesso ao nosso Pai. E na parte de cima da caixinha, se eles abrirem, vai estar o versículo. E aí você pede para que cada um leia em voz alta esse versículo. Essa caixinha fica para eles realmente de presente. Não sei, você pode colocar algum docinho, alguma coisa aqui dentro também para deixar de lembrancinha também. Feito essa parte da história, nós vamos para uma dinâmica. Eu trouxe 2 dinâmicas que falam sobre o plano da salvação, certo? Lá no nosso material de apoio tem as fotinhos bem certinho de como vocês vão preparar isso. Uma delas é o cubo da salvação. Aqui eu não trouxe ele prontinho, eu trouxe na folha A4, porque aí vocês vão recortar ao redor, eles vão pintar todas essas partes, vão recortar e montar o cubo, certo? E aí você pode explicar o que significa cada partezinha desse cubo. A brincadeira eles vão jogar o cubo e aí na parte que cair eles têm que falar o que significa essa parte. O que significa o coração triste? Ah, significa que quando o pecado entrou no mundo, o nosso coração ficou assim, porque não tinha comunhão com Deus. E assim eles vão brincando para realmente fixar toda a ordem, né, do plano da salvação. Uma outra dinâmica
sobre o plano da salvação é a dinâmica da ponte. Essa dinâmica ela é bem simples de fazer. Lá no nosso material de apoio, como eu falei, vai ter bem explicadinho todas essas partes. Você vai precisar de 2 livros ou de duas pontezinhas, assim, representando. Uma vai representar Deus e a outra vai representar a humanidade. Então, você vai dizer que quando Deus criou o mundo, lá quando criou Adão e Eva, Deus e a humanidade eram assim, certo? Tinham plena comunhão, Deus ia todos os dias, conversava com Adão e Eva, eles conversavam, Deus caminhava lá no jardim com eles eram unidos, certo? Mas então, entrou o pecado no mundo, certo? Quando eles pecaram e afastou Deus da humanidade, certo? Criou essa lacuna aqui no meio, ok? E então Deus enviou Jesus, ok? Que se entregou por nós, e a cruz vai representar a ponte. E aí então você vai colocar a ponte aqui em cima, que vai representar a ligação da humanidade com Deus, certo? O material certinho para fazer essa dinâmica tem as fotos lá no nosso material de apoio. Eu já trouxe essa dinâmica aqui, também como sugestão para uma aula. Acredito que vocês já conheçam essa dinâmica, mas ela encaixa certinho com a nossa lição. Ok, vamos para a outra atividade. Gente, agora, essa dinâmica, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque ela é um pouquinho... tem alguns passos para seguir. Para começar essa dinâmica, eu sugiro que vocês coloquem o hino para tocar. Eu me arrependo dos Radicais Kids, porque ele é um hino mais calminho e vocês vão conseguir introduzir melhor essa dinâmica. É um livro, tá? Eu fiz com folha A4, daquela um pouquinho mais durinha. Eu precisei de 4 folhas. Uma é essa aqui da capa, da cor que vocês quiserem. Peguei uma preta, uma vermelha e uma branca. Vocês vão levar este livrinho assim pronto e vão entregar para cada criança, ok? Quando vocês entregarem, vocês vão começar falando, relembrando ali a nossa história. Vocês vão falar que nós temos no nosso coração, né, na nossa vida, nós temos algumas atitudes que a gente sabe que não agradam a Deus. Nós, às vezes, falamos coisas que não deveríamos falar, fazemos coisas que não deveríamos fazer. Então, quando eles abrirem o livrinho, só a primeira folha, diz a eles que é para abrir no comando de vocês só a primeira folha. Peçam para que nessa folha aqui, eles escrevam tudo aquilo que eles sentem que não agradam a Deus, sabe? Tudo aquilo que eles já fizeram, aquilo que eles sabem que tem no coraçãozinho deles que não é legal, que deixa Jesus triste, que precisam ser mudadas. Dá um tempinho para eles. Claro, como a folha é preta, vocês vão ter que dar uma folha A4 branquinha para eles escreverem nessa folha e colar aqui. Porque na folha preta, se eles forem escrever a lápis, não vai aparecer, tá? Então dá um tempinho para eles, deixa tocando lá o louvor, é um louvor mais calminho, assim, para eles irem realmente refletindo nisso, refletindo nas ações, refletindo no que tem acontecido na vidinha deles até aquele momento. Muito bem. Depois que todos tiverem escrito, você pede para eles, então, virarem a folha. E aí, nessa folha tem a cruz, certo? Ela é uma cruz em 3D. Depois eu tenho aqui a folhinha, eu vou mostrar para vocês bem certinho como que faz a cruz. Então, quando vocês virarem para essa folha, você vai dizer para eles assim: bom, assim como ali na nossa história, a Prof contou para vocês que através do sacrifício de Cristo nós recebemos o perdão, então, a partir de agora, vocês viraram a página. O que vocês escreveram ali atrás não importa mais. Já passou, Jesus já perdoou vocês. Mas agora, nós temos uma nova vida pela frente. Porque por meio do sacrifício de Cristo, nós recebemos
uma nova natureza, nós recebemos uma nova vida com novas atitudes. Agora, nós temos uma vida toda, uma vida em branco aqui para escrever, certo? E quais as atitudes que nós vamos colocar agora nessa nova vida? E aí você instrui eles que primeiro de tudo, aqui em cima, nós vamos escrever o presente que nós ganhamos de Cristo, que é a salvação. Aí você instrui eles que escrevam aqui, né, salvação, e aí aqui embaixo, instrui a eles para que eles escrevam ao contrário do que eles escreveram na folha preta. Se eles falaram lá, ai, não honrei o meu pai e a minha mãe, então aqui eles vão escrever, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Porque agora, através do sacrifício de Cristo, nós recebemos o perdão, sim, mas nós também temos que mudar as nossas atitudes, porque o Espírito Santo nos ajuda a mudar as nossas atitudes, certo? Então, esta é a dinâmica do livro. Eu vou ensinar agora vocês a fazer a cruz ali em 3D, tá bom? Você vai precisar de uma folha A4. Essa daqui eu peguei uma rosa, mas ali no livro tá vermelha. Você vai dobrar ela ao meio, tá vendo? Dobrei ao meio. E aí você vai desenhar a metade da cruz apenas. No nosso material de apoio tem as fotos de como é esse material, só que eu preferi explicar aqui no vídeo porque fica mais fácil a compreensão depois juntando lá com o visual do material de apoio. Então eu vou desenhar aqui a metade de uma cruz. Eu fiz ela mais ou menos de 14 centímetros, tá? E ela ao ladinho. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é para não fazer a lateral da cruz, essa parte aqui, muito grande, porque aí na hora de fechar a folha, ela fica para fora, tá? Então eu desenhei aqui a metade da cruz e aí eu vou recortar. Eu recorto a base dela até em cima. Só que a lateral, eu não fecho a lateral. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou recortar toda essa parte da cruz até aqui. Essa parte aqui eu não recorto, eu deixo essa parte porque é o que vai prender a cruz no papel, certo? Então eu vou recortar a base dela até aqui e essa parte aqui eu vou deixar. Depois eu recorto daqui e até aqui. Essa lateral aqui eu não recorto, certo? É só esse detalhezinho que a gente tem que prestar atenção. Essa lateral ali a gente não corta. Ó, ela fica assim lá na folha, certo? Ó, a lateral aqui eu não recortei. Então a gente abre e aí a gente fecha ela para o outro lado. E aí, quando a gente abre, a cruz fica ali em 3D, ó. Certo? O único detalhe que tem que prestar atenção é não cortar ali na lateral, ok? E aí, claro, eu colei essa parte aqui numa folha e essa outra parte aqui na outra folha. Que aí, quando a gente abre, ó, eu colei uma parte na folha preta atrás e uma parte na folha branca. E aí, quando a gente abre, a cruz, ela fica assim, ok? Então, gente, como eu falei antes, né? Essa é uma atividade bem importante, assim, fazer com que os nossos alunos venham a refletir o que eles têm feito até agora e quais as atitudes que nós podemos fazer para sermos diferentes daqui para frente, certo? Uma outra sugestão de atividade, na verdade, é a última sugestão de atividade da aula de hoje. É assim, nós ganhamos um presente, certo? Um presente que nós não merecemos ganhar. Isso se chama graça. Mas então, por que não compartilharmos esse presente? Certo? A Bíblia diz que Jesus, que ele morreu por todos, certo? Porque Deus amou o mundo que deu o seu único filho. Então, nós temos que compartilhar isso com todas as pessoas. Então, a sugestão que eu trago é um cartão. Aqui eu escrevi um presente para você. Então você vai conversar com as suas crianças sobre isso e vai pedir para que eles pensem em uma pessoa. Um coleguinha da escola, algum familiar, enfim, que eles pensem em alguma pessoa
que eles vão dar esse presente. Então, você faz o cartão, ele é um formato de coração, tá vendo? E dentro eu também fiz a cruz, a mesma cruz daquele cartão ali. Eu tenho certeza que eles vão amar fazer essa cruz, porque é diferente, eles vão querer aprender a fazer. Então, eles vão escrever o nome dessa pessoa aqui dentro, pode colocar o versículo. E fica como tarefa para casa deles durante essa semana, eles entregarem esse cartão para essa pessoa e falarem para ela sobre o plano da salvação. Falar para ela que esse sacrifício de Jesus na cruz foi por ela também, certo? Então, como eu falei, nós ganhamos um presente e nós temos que compartilhar, porque é algo que nós não merecemos, nós ganhamos pela graça. Então, nós também temos que compartilhar isso com outras pessoas que estão passando por dificuldades, passando por situações que a gente sabe que a nossa alma anseia por Cristo. Então, a gente também pode falar desse presente para todo mundo, certo? Então, essas são as sugestões para a aula de hoje. Para concluir a sua aula, né? Ore com as suas crianças, ore a respeito dessa pessoa que eles colocaram ali naquele cartão, coloque o nome dessas pessoas na oração ali com eles, peça para que eles orem por essas pessoas, né? Explique a eles que a gente faz a nossa parte falando a respeito de Cristo para todas as pessoas, mas só o Espírito Santo consegue convencer o nosso coração do pecado, só o Espírito Santo consegue nos dar essa fé e essa certeza do sacrifício de Jesus na cruz. Então, é muito importante que para você finalizar a sua aula, você ore com as suas crianças sobre isso, certo? Ore também agradecendo a Deus por esse trimestre, agradecendo a Deus por todas essas lições que nós aprendemos e por a cada lição que a gente aprende, a gente consegue estar mais perto de Cristo e conhecer mais dele. Isso é muito importante para os nossos pequenos, certo? Que Deus abençoe a sua aula, abençoe essa semana. Muito obrigada e até a próxima.